chegamos ao nosso terceiro episódio do Método Cash. Hoje é um dia especial. O nosso programa sempre traz aqui pessoas onde coopera, né, com a sua expertise, com todo o seu know-how de mercado, para que aqueles profissionais frustrados possam se inspirar e atingir resultados de alta performance. Meu parceiro, Jefferson, hoje é um convidado fantástico, né? Rapaz, hoje apresenta o homem. A gente está aqui com nada mais, nada menos com que o Marcelo Paludo, bicampeão de vendas do Um Novo Mobiliário aqui de Balneário Camboriú. Um cara, como ele fala, sensacional. Vocês vão escutar bastante essa palavra aqui. E Marcelo, seja bem-vindo, né? A gente vai poder abrir a caixa preta, conversar abertamente sobre todo o teu histórico profissional, antes do novo mobiliário, sobre o mercado, tua visão, os teus resultados que são surpreendentes aqui dentro, né? 2 vezes campeão em um curto espaço de tempo. Eu acho que você é uma figura bastante esperada aqui no podcast, então seja bem-vindo aí mais uma vez. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, da minha vivência aqui no Novo Mobiliário, né? E, enfim, eu estou aqui aberto às perguntas aí e o que a gente puder compartilhar com os colegas, eu estou à disposição. Beleza, fechou. Que bênção, né? Vamos começar perguntando, né? Você é natural daqui, porque é difícil achar alguém que é de Balneário. Nasceu e se criou em Balneário, isso aí. É complicado. É difícil encontrar alguém nativo da região aqui. Não, eu sou natural da região oeste, né? Eu nasci em Chapecó, mas muito cedo, aos 3 para 4 anos, eu já fui morar em São Miguel do Oeste, que é bem extremo oeste, né? Quase divisa com a Argentina. Meus familiares todos aí são da região lá, Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, enfim, sou de lá. Legal. Da região oeste. A região é forte, né? Uma região bem forte, né? Como é que foi aí, Marcelo? Conta um pouco pra gente. Como que foi a tua conexão com o mercado imobiliário? Como que surgiu isso na tua vida? Na verdade, Jefferson, assim, a minha vivência profissional, eu comecei numa área completamente distinta do mercado imobiliário, né? Sempre atuei com vendas e sempre gostei muito da área comercial. A maior parte da minha história profissional foi ligada ao agro, né? Eu fui gestor de concessionária de máquinas agrícolas, New Holland, Massey Ferguson e John Deere. Então, a maior parte da minha história profissional foi ligada ao agro. Mas por convite do meu sogro, que é advogado e montou uma imobiliária, me convidou para trabalhar com ele na época e acabou me dando o curso de corretor de imóveis. Nossa. Por conta dele eu acabei entrando no mercado. Por causa do sogrão. Isso aí. Graças a ele eu estou no mercado. O mercado, ele é uma pessoa extremamente empreendedora, sempre, né, montou mais um negócio, enfim, me convidou para trabalhar com ele. E eu acabei indo trabalhar com ele, me tornei corretor de imóveis, né? Trabalhei um tempo com ele e decidimos depois vir a Balneário Camboriú, porque fiquei fascinado com a área do mercado imobiliário, né? E não tem como a gente vir para a região, para o nosso litoral de Santa Catarina e não se encantar, né? Principalmente para nós profissionais do mercado. Quando a gente chega aqui e vê esse mercado imobiliário tão pujante, a valorização que a nossa região tem, não tem como não se encantar. Então, 15 anos atrás, aí a gente começou a pensar em vir para Balneário e, enfim, viemos para cá, se eu não me engano, foi em 2013, início de 2013, viemos e desde então cheguei em Balneário e já comecei a atuar no mercado imobiliário aqui. Tu tem 12 anos de Balneário Camboriú. De Balneário Camboriú. E 12 anos de corretagem em Balneário, que você já veio, já era corretora. Em Balneário Camboriú e região, né? Porque por mais que o foco na época era Balneário Camboriú, quando eu trabalhava no mercado imobiliário tradicional, né? O foco era Balneário, mas também atendia, fiz vendas na região, Bombinhas, Quatro Ilhas, Itapema, Itajaí, enfim, a região toda, né, do nosso litoral, exato. Essa região ela já virou uma marca, né? Nem só um estado ou uma localização de empreendimentos. Ela virou uma marca registrada para quem quer fazer bons negócios, negócios seguros, né, em relação ao mercado imobiliário.
Então, por isso que se destaca esses 100 quilômetros aí, né, entre Itajaí e Florianópolis, muito forte, né? Bem forte no mercado imobiliário. Eu digo que a nossa região não dá para comparar. Você consegue comparar a valorização, uma coisa ou outra, com outras regiões do Brasil. Mas se você analisar o contexto do que a nossa região oferece, ela não pode ser comparada com lugar nenhum. Não tem, certo? realmente. Então, quem vem para a região nossa, vamos dizer assim, de Florianópolis a Barra Velha, Pissarras, certo? A nossa região é encantadora, é fascinante. Então, nós temos aqui mercados altamente pujantes, com uma economia simplesmente sensacional, né? A construção civil movimenta muito, a geração de emprego, de rendas e tal. E nossos empreendimentos são fantásticos, a qualidade de vida que nós temos na nossa região é algo simplesmente sensacional. Não tem igual, né? Na realidade, a gente tem a gente até olha para o nosso time de vendas, né? A gente vê que todo mundo veio de alguma região, né? E todo mundo veio pela qualidade de vida, veio pela segurança. Por exemplo, eu vim para Balneário Camboriú por segurança, qualidade de vida e acesso. Quando eu falo acesso, por quê? Porque a última cidade antes de eu vir morar aqui era uma ilha, que é São Luís do Maranhão. Então eu estava de fato na última milha, isolado. Isolado. Então você pode ter o recurso que for, você está numa última milha, entendeu? Onde a logística é mais caro, onde, beleza, tem qualidade de vida, tem praia também. Mas aqui você tem acesso, né? A gente, ou nossos clientes que chegam aqui em Itapema, Porto Belo, Balneário, eles têm o aeroporto de Navegantes, o aeroporto de Floripa, o aeroporto de Curitiba, o aeroporto de Joinville, o aeroporto privativo Costa Esmeralda ali em Porto Belo. Então, tem acesso. Sim, nós temos uma questão assim que está tudo a poucos minutos de destinos, de conexões espetaculares. Eu tenho um voo que é para o aeroporto de Navegantes, que é aqui do lado. Mas eu não tenho só a BR travou, tá? Florianópolis. Tu vai por dentro ali, por exemplo, para Navegantes. Eu preciso ir para Floripa, vou para o outro lado, vou para Floripa. Então tem uma logística muito boa, Curitiba, né? tá aqui Curitiba, próximo muito também, próximo, né? Então foi isso, por exemplo, que me atraiu, é isso que atrai a galera aqui para a região, né? Marcelo, agora uma pergunta sobre o mercado de Balneário Camboriú, né? E um pouco sobre a tua carreira. Conta pra gente assim rapidamente, como foi a tua carreira em imóveis prontos. Você vendeu planta antes, né? Dentro de uma metodologia que você já tinha antes, né? Você já teve alguns resultados. E por que eu te pergunto isso? Porque, quer queira, quer não, você teve sucesso profissional antes de entrar na estrutura do novo imobiliário, antes de conhecer o método. Você já teve resultado. Putz, cara, o cara tem resultado. Tem resultado. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória aí. Na verdade, assim, como eu falei, eu gosto muito da área comercial, eu gosto de vendas, certo? E o mercado imobiliário, como eu me tornei corretor e vim para cá, eu comecei a trabalhar no mercado tradicional, até porque o mercado que a gente atua hoje, ele é um mercado novo, certo? É um mercado que acompanhou uma nova tendência, né? Que antecipa isso, vem de acordo com o que as pessoas vêm buscando, né? Na época, o mercado tradicional, até para as pessoas entenderem um pouquinho da diferença, tudo é mercado imobiliário. Ambos o mercado tradicional e o nosso mercado vendem imóveis, certo? Ambos são aquecidos. Só que o mercado tradicional é aquele mercado de lojas de porta, loja de vitrine, certo? Com os imóveizinhos na vitrine ali, onde o cliente vinha a Balneário antigamente, porque nós não tínhamos uma projeção digital tão grande como nós temos hoje. Então as pessoas vinham buscar imóveis em Balneário Camboriú. Eles vinham olhar vitrines em Balneário Camboriú e entravam para comprar imóveis, certo? Tanto novos quanto imóveis seminovos, enfim, né? Mas sempre gostei, sempre vendi imóveis e a minha conexão sempre foi maior com imóveis de construtoras. Eu acho que vender um imóvel de construtora
para mim, como corretor, é uma segurança muito maior, certo? O imóvel do particular é seguro? Sim, com certeza, ele é seguro, desde que o profissional observe 100% da documentação, de tudo, né? Agora, quando você está amparado por uma construtora, você tem um plus para oferecer para o teu cliente. Você está como uma garantia maior que você oferece para o teu cliente. Então, mesmo atuando no mercado tradicional, eu vendi muito imóvel de construtora, certo? Tanto imóveis na planta, quanto imóveis prontos e imóveis de terceiros que as construtoras absorviam no negócio de outros imóveis novos e colocavam para revender, né? Então, basicamente, foi assim que eu me conectei com o mercado de Balneário Camboriú. E quando você chega assim, agora já dando um passo mais adiante, né? Quando você encontra ali com a estrutura do novo mobiliário, você já deu uma pincelada ali, fugindo um pouco dessa imobiliária de porta, que a gente chama ali imobiliária de rua, né? Vindo para algo totalmente digitalizado, mais um trabalho online. O que que você sentiu ali de diferença nessa transição de um mercado para o outro? E me dando a pergunta dele, da transição, conta também um pouco como que você chegou até nós, né? Como que foi essa Sim, conexão? Boa. Acho que é legal. na verdade, assim, eu percebi, atuando no mercado tradicional, eu percebi que, ao passar dos anos, o número de clientes que estavam buscando a imobiliária na porta foi diminuindo. As pessoas começaram a buscar mais através da internet, através enfim, do site, de Instagram, Facebook. Foi mudando esse mercado. A dependência antigamente ela era muito grande da vitrine e ela foi perdendo essa importância, certo? Os clientes começaram a buscar antecipadamente os imóveis através do mundo digital e aí sim agendar uma visita, algo presencial, né? Quando viessem a Balneário Camboriú. E com o passar do tempo, eu percebi que até essas visitas foram diminuindo. Elas continuaram existindo nos imóveis prontos, mas muitos clientes entenderam que comprar na planta ser independente de investimento imobiliário. Porque eu acho que o imóvel ele é sempre um investimento, certo? A gente trata como investimento o imóvel planta para comprar e vender. Não. Imóvel é sempre um ótimo investimento. Em primeiro lugar, isso. Independente porque se é pronto mesmo ou se se é você. planta, né? Não. E além disso, pronto ou planta, independente se você vai comprar para morar ou se você vai comprar para revender. Sempre você comprando, mesmo para uso, para moradia ou para um uso eventual, como é o caso dos imóveis de veraneio, de uso de temporada, o cliente não perde dinheiro. Então ele é um imóvel de investimento, certo? Ele é sempre investimento. E eu percebi que os imóveis, as visitas continuaram ocorrendo nos imóveis prontos. Mas muita gente entendeu esse mercado de começar a comprar, por exemplo, o cliente mora em tal lugar e ele sabe que ele vai se aposentar daqui 5 ou 6 anos e ele começou a antecipar a compra dele, porque ele entendeu que comprar na planta, ele compra melhor, ele compra mais barato, ele compra com uma condição comercial melhor e o ganho é todo dele, porque ele está amparado com a segurança de comprar de uma construtora, um parcelamento direto com a construtora que não requer financiamento bancário, certo? E aí com isso ele viu assim, não tinha mais o que ele vir ver comprando na planta, não tinha mais a visita, às vezes para ver a localização, mas muitos clientes que a gente trabalha já conhecem a nossa região, porque mesmo não tendo imóvel próprio, ele já vem, ele já frequenta a nossa temporada da região nossa toda aqui
da Costa Esmeralda em já si, desfrutou de tudo isso aqui. já desfrutou, ele já conhece, então ele já sabe a localização. Quando você fala para o cliente, é localizado em tal lugar. Opa, conheço. Já aluguei um apartamento aí próximo, já fiquei 2, 3 temporadas, enfim. E o restante a gente demonstra numa chamada de vídeo, enfim. E eu percebi que a questão presencial, ela foi perdendo espaço, né? O mercado foi mudando. O mercado foi mudando, o mercado foi se adaptando. E eu digo isso principalmente o pós-pandemia. A pandemia, ela nos trouxe muito aprendizado. Mudou muito a forma de ver, de comprar, de vender. Ela transformou o nosso mercado, né? Foi trágico, mas trouxe oportunidades. Exato, eu acho que para diversos setores. Eu acho que ela foi um aprendizado, sim, Mauro. Não gosto de pensar nas coisas ruins, né? Vamos pensar nas coisas boas, mas ela nos trouxe muito aprendizado. Começou a assinatura digital, os contratos não precisam mais você imprimir, assinar e no cartório reconhecer, você assina de uma forma digital, né? Exato. Você consegue apresentar o imóvel de uma forma diferente, mandar um envio de uma certidão para o cliente ter uma certeza, enfim, tudo a crença mais do rápido. cliente que para ele visitar o imóvel ele precisava vir lá de Goiânia para cá, de São Paulo para cá, não. Às vezes o corretor hoje filma o imóvel, manda para o cliente um link no YouTube ou um vídeo no WhatsApp. Ou vai até o local, faz uma chamada de vídeo com o cliente, pega o carro, demonstra para ele quantos minutos, quantos metros dá do imóvel até o mar, enfim, até a localização que faz sentido para ele. Porque a gente fala mar, né? Mas muita gente sabe que nós somos conhecidos por estarmos no litoral. Mas eu tenho percebido que ao longo do tempo, as pessoas, muitas, para eles não faz sentido a questão de estar próximo ao mar. Para eles faz sentido ter um bom imóvel com uma boa infraestrutura de lazer, próximo ao mercado, próximo ao local de trabalho, com fácil acesso. Por exemplo, eu vendi imóveis para clientes que um deles trabalha em Itapema e o outro trabalha em Itajaí. E compraram um imóvel em Balneário Camboriú. Eles estão centralizados no meio. E para eles, o que fez sentido? Fez sentido ter uma boa localização, próximo de mercado, próximo de escola, por conta dos filhos, e que eles tivessem um fácil deslocamento logística para Itapema e para Itajaí. Então, não é mais só a questão de estar próximo ao mar. É a questão de ter uma boa infraestrutura local. Isso que tu está falando, né, é importante, porque eu já vendi uma cobertura, inclusive hoje um cliente me procurou para a gente trocar uma ideia, ali na Barra Sul, linda, maravilhosa, 70 metros do mar, mas ele odiou, no convívio, no uso, que ele estava longe do supermercado, longe de posto de combustível. Aí eu tive que vender uma segunda na planta para ele, que foi bom para mim, né, mas ele teve que aportar mais dinheiro, porque ele teve que vir aqui para a esquina da 3,100. Então, por quê? Porque ele precisava ter logística melhor. Então, às vezes, proximidade para o mar é só uma questão de crença, porque a gente já está na cidade que tem mar. Né? Então, longe é no Mato Grosso. Longe é o Rio Branco, Acre, onde eu nasci. Lá é longe. Então, assim, às vezes o cara vê essa logística, né? Mas então, voltando ao assunto aqui, tu viu esse comportamento mudando e tu enxergou um novo imobiliário, né? Antes de tu entrar. Foi aí que tu achou a gente? Eu percebi essa questão do mercado que eu comentei com vocês há pouco, né? Que os clientes foram começando a buscar mais no digital e não se importar mais tanto com o fato da visita presencial, enfim, de solicitar ao corretor que demonstrasse a localização, ou através de uma chamada de vídeo, ou enfim, de várias formas que a gente tem para apresentar para o cliente a localização, né? E comecei a acompanhar mais esse mercado, assim. E na época, vamos dizer assim, há cerca de 2 anos atrás, a minha esposa era gerente de uma instituição bancária aqui e ela atendia o Gui Martins, que é o fundador do Novo Imobiliário, né? Uhum. E na época, o ano passado, enfim, eu estava descontente com o mercado. A palavra é essa. Não frustrado, descontente.
E ela me passou o contato dele. E eu entrei em contato com o Gui Martins, porque eu sabia que iria abrir uma unidade do Grupo Novo Imobiliário em Balneário Camboriú. É que a gente anunciou bastante. Né? E eu entrei em contato com ele e perguntei, Gui, você vai abrir a unidade em Balneário Camboriú? Ele falou, Marcelo, nós abrimos. E, inclusive, eu estou aqui em Balneário Camboriú. Vem aqui. E ele me passou o endereço e eu peguei e falei, 30 minutinhos eu estou aí. E eu peguei e eu vim aqui. E na oportunidade eu acabei conhecendo o Gui, né? Pessoalmente eu já tinha ido numa palestra dele. Mas, enfim, eu não tinha contato com ele, né? Quem tinha contato com ele, na época, era minha esposa, por conta da profissão dela, né? Ele era cliente dela. Vim aqui, conheci ele pessoalmente, conversei com ele. Na verdade, eu conversei com ele depois. Porque quando eu entrei na porta eu lembro do dia. quem estava aqui na sala era o Paulo. E aí o Jefferson aqui, você estava na sala aí com a tua equipe, né? E aí eu conversei primeiro com o Paulo, depois você veio, o Paulo apresentou você para mim, nos apresentou, enfim. Aí nós conversamos um pouco também, depois é que eu fui conversar com o Gui. E aí perguntei como funciona, enfim, me explicaram um pouco do novo imobiliário, né? Me mostraram algumas coisas e eu realmente fiquei impressionado, né? Com a velocidade do mercado. Embora eu já estivesse acompanhando, me surpreendeu positivamente. Tu viu algo novo acontecendo. A forma de trabalho, exato. É como o próprio nome já diz, né? Eu vi algo novo, certo? E aí conversei, sentei com você, aí depois conversei. No dia seguinte estive aqui, já passamos os dados para o administrativo em Itapema, e no dia seguinte eu estava trabalhando já aqui na sala, na BC1 aqui. O que acontece? Eu vou dar a minha visão, né? Foi engraçado, porque o que acontece? O Marcelo, ele já era um cara que já vinha do mercado, já era um corretor formado. Dentro da estrutura do novo imobiliário, quando o corretor já tem muita experiência como corretor, ele tem o ego muito travado e ele não quer se permitir a pegar todo o conhecimento que ele tem, que foi a minha experiência. Eu peguei todo o conhecimento que eu tinha no mercado imobiliário e qualquer outra coisa, eu retirei e guardei numa gavetinha. Aí eu disse, vem cá, me ensina a metodologia, Paulo e Gui. Aí Paulo e Gui me ensinaram a metodologia. Quando eu entendi a metodologia, aí o Paulo falou, agora tu mete a mão na gaveta e joga aqui dentro, para dar o tempero para ficar do teu jeito. Eu achei que ele não iria se adaptar. Porque, pô, o cara já experiente, vivido, veio para a metodologia dessa. Nós estávamos com um time novo. Sim. Pensei, acho que ele não vai adaptar, né? Não vai se adaptar. Aí o Marcelo veio e deu aula. Por quê? Chegou, se adaptou à metodologia rapidamente, se entrosou logo com o Natan, que é o nosso gestor de tráfego, ativou campanha, o pai, aí o Natan, eu lembro quando o Natan chegou e falou, ei, aquele coroa ali é esperto. Eu falei, ele não, o cara ali Ele é muito ativo, né? O cara é 480, né? E o Marcelo é um cara que a idade não... Ele é novo, né? Não fala assim, idade porque a gente é mais novo. Porque ele realmente, Marcelo, é ativo, né? Aí o Natan falou, cara, esse cara aí vai dar boa, esse cara aí é pra frente. E ele já chegou, ativou logo 2 campanhas pra dar logo um gás. Aí eu falei, eita, esse cara aí é forte. Tudo que ele faz, né? Porque ele faz com excelência. Inclusive, né? Vamos abrir a caixa preta, né? Hoje o nosso LED aqui da nossa sala de gravação aqui piscou. Era no dia de gravar quem? O Marcelo, ele falou, peraí que eu resolvo. Desceu, comprou uma fonte, ele mesmo trocou. O cara é diferenciado. O cara é anos-luz. E aí o que eu achei? Acho que o Marcelo vai ter dificuldade de se adaptar. O Marcelo chegou e se adaptou. Como foi isso para ti? Essa entrada, a adaptação, a turma mais jovem, porque a gente dá muita oportunidade para transição de carreira, né? Então vem gente de diversas profissões, das mais simples às mais complexas, e é uma turma nova, né? Que estava aprendendo a corretagem dentro de uma metodologia nova. Tu já chegou pronto com o resultado no mercado, mas dentro de um time novo também. Mas assim, Jefferson e Mauro, eu acho que ninguém sabe tudo, certo? Eu acho que a gente agrega todos os dias.
E quando eu comecei aqui na sala, eu senti uma ambiência muito bacana. Por mais que a gente, na época, assim, tivesse muitas pessoas começando no mercado, fazendo uma transição de carreira, enfim, mas ainda assim a ambiência, a cooperação, a troca de experiência, nossa, foi muito bacana desde do primeiro dia, sabe? Foi muito legal. Eu acho que a equipe hoje também, todo mundo assim, todo mundo se ajuda. Vi que o Eduardo também, o colega aí, comentou aí, né? E enfim, Falamos de ambiência. é uma A coisa. nossa ambiência é bacana, né? diferente. Quando eu cheguei também, diferente. só dando assim, quando eu cheguei também, eu olhei o Marcelo e falei, cara, esse cara é totalmente Não, diferente cara daquilo águia. que tá comigo. E foi um cara que realmente me acolheu ali nessa transição, veio do mercado de automóveis. E o cara é sensacional, como ele diz. Não, é. Realmente ele acolheu, tudo que ele faz, ele chama, ele convida, ele quer inserir. Então, assim, a gente tem o poder Se da adaptou ambiência é rápido à fantástico, né? metodologia, né? Exato. E aí, me conta aí um pouco, Marcelo, como que foi conhecer o método, né? A metodologia, né? Que é um produto foco, um script que te dá o norte, né? Como que foi para ti essa experiência até tu chegar na tua primeira venda, né? Sinceramente, eu vou te dizer que eu já tinha ouvido vocês falando, você, o Paulo, que pessoas que fizeram transição de carreira se adaptaram mais facilmente do que profissionais que vieram do mercado, Uhum. né? Por conta do método tradicional e do método que a gente trabalha. Uhum. Eu confesso que nos primeiros dias, por ser algo novo, por mais que eu já tivesse acompanhando um pouco desse mercado, foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil, mas eu contei aí com a cooperação de todos, né? Do pessoal que estava há mais tempo. Eu lembro que você me ajudou muito, o Matheus me ajudou muito, o Natan, enfim, quando eu entrei, me deram um suporte, me mostraram muita coisa aí, e eu fui me adaptando. Na segunda semana, eu já estava me sentindo mais ambientado, mais confortável, né? Aí acho que foi já no final da segunda semana, eu já fiz minha primeira venda. 2 ou 3 dias depois, já fiz mais 2 na sequência. Homem é uma máquina. E assim foi indo. Então, né? em 2 semanas tu fez a primeira venda. Em No 2 final da semanas, segunda. Isso, fiz a primeira. Olha só. Isso O aí. homem é uma Legal. máquina. Mas foi muito bacana. Eu acho que o método realmente ele funciona, tá? O método ele é muito diferente, enfim. Eu acho que quem Existe uma jornada de compra, né, do cliente. existe, que a gente tem que entender isso, né? E a cartilha que nós temos, o método que nós temos, não vou nem chamar de script, mas enfim, Uhum. é o método do novo imobiliário, método. ele é diferente. Ele é porque, na verdade, a galera entra no novo imobiliário, escuta isso que a gente está falando, fala assim, vou lá copiar o método. Que foi uma das coisas que eu entrei no novo imobiliário, eu Você não falou no nego, primeiro né? episódio. Eu falei no meu primeiro Vou lá episódio, copiar. eu falo sempre isso nos treinamentos abertamente. Quando eu entrei no novo imobiliário, eu entrei para copiar o método. Só que quando eu entrei, eu vi o script. Eu já sabia que aquele script não era o método. O método era um todo. O produto foco, a ambiência, o poder da marca, A marca é muito forte. os sócios, o Gui que arrasta a marca pelo Brasil e pelo mundo, Sim. Paulo tocando na operação, tem também outros sócios do Gui na operação, né? Também, então assim, a gente vê a força da marca, então o método ele é um todo, então tem gente que entra aqui dizendo, não, eu vou entrar, vou passar 30 dias, Vou pegar. Aí a pessoa entrou e saiu só com script de atendimento, mas não é nada. Não adianta, entendeu. não adianta. Não entendeu o Então, processo. por isso que muitas pessoas entram aqui, saem, tentam tocar uma operação só e não conseguem, porque perderam a ambiência. Mas olha só, Jefferson, eu acho que é um conjunto, tá? Por mais que a gente saiba, o método funciona.
mas como você falou, se isolarmos o método, eu vim aqui, eu aprendi, eu saí, eu vou aplicar isso lá fora. Não adianta. Perde sentido. Né? Você não tem a estrutura que o grupo, o Novo Imobiliário te oferece, certo? Por conta da nossa força, hoje eu entendo isso, que os nossos resultados, eles são por conta também do tamanho do grupo, né? Eu acho que da estrutura que a gente tem, o nosso volume de vendas global, né, como grupo, e isso nos dá condições melhores, certo? Sem falar na força de negociação e de condições diferentes. Exatamente. Pela força da marca, que é o que você está falando. Exatamente isso, Mauro. Eu acho que o que a gente consegue proporcionar para o nosso cliente, não adianta, você pode sair com um método, você não vai conseguir, você não vai ter as mesmas condições que nós temos. Exato. E eu acho que assim, é uma relação de reciprocidade, né? O mercado nos entrega algo diferente, porque nós também entregamos algo diferente, entregamos resultados para eles. Exato. Né? O nosso volume de vendas, ele é sensacional. Absurdo, né? Não tem como comparar. E quem ganha com isso? Não somos nós. Claro, nós como corretores, como profissionais, como especialistas de investimento imobiliário, nós ganhamos porque nós vivemos de venda. Exato. Certo? Nós não temos salário, nós temos uma comissão. Então, o que a gente ganha, o nosso ganho, ele é com base no nosso esforço e nas nossas vendas, certo? Exato. Mas o maior beneficiado disso tudo é o nosso cliente. Porque ele está comprando com uma condição diferenciada. Exato, porque o cliente, só te interrompendo, poderia comprar essa taça aqui, né, com 20% de entrada e 80 parcelas. Mas se eu comprar com o Marcelo Paludo, ele não vai me pedir 20% de entrada, ele vai me pedir 6. Em vez de ser 80 parcelas, ele me consegue em 140. O mesmo produto que está no mercado, exatamente. O Marcelo, devido a fazer parte do Novo Imobiliário, tem acesso a uma condição que o mercado não tem. Então, o teu cliente ganha por ter a sorte de ter te achado, porque ele que clicou no teu anúncio. E tu sabe que uma outra questão que me chamou muita atenção é que também dá uma segurança muito grande, né? Na verdade, as minhas vendas, eu fiz vendas para clientes que compraram antecipadamente, porque tem uma aposentadoria programada, que sabem que daqui 5 anos, 4 anos, enfim, vão estar residindo aqui na nossa região, né, em Perequê, em Itapema, enfim, e estão comprando ele com uma condição comercial diferenciada. Mas também tem clientes que compraram para fazer uma alavancagem patrimonial, para revender esse produto daqui 2 ou 3 anos, tendo um ganho em cima. E essa força comercial que nós temos, quando esse meu cliente quiser colocar o imóvel dele à venda, é muito importante. Porque eu tenho uma segurança, uma propriedade de dizer isso para o meu cliente e demonstrar a força comercial que nós temos, que o Grupo Novo Imobiliário tem, que vendeu mais de R$1 bilhão no ano de 2024, quando esse nosso cliente quiser revender o produto dele, ele vai contar com uma força de mais de 300 profissionais trabalhando para vender o produto dele. Tem uma carteira muito grande de cliente, né? Isso eu posso te dizer que, para mim, como profissional, me dá uma segurança muito grande. Sim, porque o teu cliente, quando ele compra sabendo que... O que é que muito acontece, tá? A gente sempre tem acesso a esse tipo de informação. O cliente comprou, recebeu o produto, não sabe o que fazer. Porque ele comprou com um corretor que estava fora de uma estrutura robusta. Mas o cliente comprou contigo dentro do Novo Imobiliário, a força de revenda dele é maior. Mas por que a força de revenda é maior? Primeiro que a nossa pauta é uma pauta interna, exclusiva nossa. Primeira coisa. Segundo, o cliente pode colocar para vender com quem quiser, mas ele sabe que a gente bota hiperfoco. Terceiro, a gente tem um volume de lead entrando tão absurdo dentro da nossa estrutura, 300 corretores, é um volume de lead tão absurdo que cada lead tem o seu tempo de compra. Tem cara que entrou
clicou no imóvel na planta, mas ele quer alguma coisa que está entregando agora em agosto. Exato. Em dezembro, quer que entregue esse ano, no máximo ano que vem. O que é que a gente revende? Os contratos dos nossos clientes. Exatamente. Então é aí que o cliente ganha. Ele ganha porque ele acessa uma informação privilegiada comprando contigo, dentro da estrutura, compra barato, com um fluxo flexível e ainda tem uma força de revenda. E o nosso processo não é querer vender uma vez para esse cliente, né? É justamente que ele se torne nosso cliente de recorrência. Exato. O que nós transmitimos para ele é uma segurança maior, né? Exato. É uma segurança para nós, para mim, como profissional, e para o meu cliente. Exato. Porque quando ele vender e ele colocar no bolso aquele lucro almejado, ele vai reinvestir, ele vai comprar comigo novamente, certo? Então, isso me dá uma segurança muito grande de estar aqui. Sim, eu acho sim. que é muito bom fazer parte. É o método, né? Esse é o método, né? Esse é o Mas método. como eu comentei antes, né? E você também falou, eu acho que não adianta isolar o método, não adianta vir aqui, copiar e querer aplicar aquilo. Não, tu não tem a força que tem estando aqui dentro. A estrutura, tudo isso. Então, eu sou muito grato por estar aqui, por ter tido a oportunidade, né, de vir, e agradeço muito, e isso é algo que eu posso dizer que eu cresci como profissional estando aqui. A gente tem muitos treinamentos, né? Tempo de mercado, ele realmente ele ajuda, ele traz uma expertise, uma experiência sensacional. Mas eu vou te dizer que o novo, ele agrega muito também. Tira do nosso. Nós temos muitos treinamentos. É uma coisa que eu fico assim impressionado, né? Nós começamos a nossa semana, nós começamos a nossa segunda-feira toda semana com uma oração, com uma reflexão e depois disso com um café da manhã e com um treinamento na sequência. Mas perdem muito tempo com treinamento. Não. Cara, quem entender que isso é perda de tempo, realmente eu acho que ele precisa fazer uma reflexão, porque isso a gente está agregando muito. Exatamente, treinamento é importante. Eu olho para dentro de casa, né? Eu tenho uma filha que ela é atleta, né? Ginástica rítmica. Então ela treina 4 meses consecutivos, 4 horas por dia de treino intenso, porque de manhã ela está na escola, de tarde ela treina. E essa semana ela está direto, 7 dias consecutivos pegado. Ela treinou ontem, domingão. No domingo. Então, assim, de 8 até meio-dia e meia. Para quê? Para fazer a apresentação de 3 minutos e meio. De 2 a 3 vezes no ano. Então, assim, para tu ver, o treinamento é super importante. É isso aí. Treina para quando tiver a oportunidade de fazer bem feito, né? Com certeza. Marcelo, agora vamos lá. Primeira vez que você foi campeão dentro da estrutura do Novo Imobiliário, como foi para ti? Assim, todos os termos, cara. O ego, feliz, sou campeão, minha foto tá lá no quadro. Você se revalidou dentro de um novo modelo de negócio, né? Como foi isso para ti? Eu posso te dizer que foi uma alegria muito grande, né? Foi algo assim, como eu costumo dizer no dia a dia aqui, sensacional, né? Foi muito bom. Imagina eu recém começando aqui na estrutura, né? E já consegui me tornar campeão já naquele primeiro mês, Seu né? primeiro mês, estando cara. aqui. Tu vendeu na segunda semana e foi campeão no primeiro mês, né? Exatamente. Tu vendeu quantos imóveis no teu primeiro mês? Nos teus primeiros 30 dias, assim? Tu vendeu 4? Nos primeiros dias. Não lembro de cabeça. Eu não lembro certo, mas exatos foram 4 ou 5 imóveis, não lembro. Mas enfim, foi uma satisfação pessoal muito grande. Muito grande. Primeiro porque eu acho que eu cresci como profissional. Eu acho que o que eu aprendi aqui dentro foi muito bom, agregou muito para mim, né? E vender é maravilhoso. Como eu falei, eu amo a área comercial. Eu gosto demais da área comercial. Só revigorou em sentir, né? Isso é uma sensação indescritível, né? É muito bom. Estando aqui no meio de
muita gente e ser campeão já na chegada, eu acho que foi muito bom mesmo. Eu não tenho palavras. Chegou chutando o pé na porta, né? Queimou a língua até do gestor. Não, Esse não se adapta, o homem pô, não, campeão da sala. Não, eu ainda acreditei porque o Natan já foi dizendo que ele ia dar, né? Mas ele queimou a língua do Paulo. Nossa. Tu lembra? Lembro. Que ele chegou aqui, ele arrebentou em vender, pá. Aí o Paulo entrou aqui, a primeira coisa que o Paulo fez quando entrou. Tu lembra que ele te falou? Lembro. Fala aí, o que ele te falou aí quando ele chegou aí na sala aí. Que quando eu conheci o Paulo aqui... Ele meteu uma amarra. Não dá pra ti, isso aqui. O Paulo falou, Conta aí. Você quer trabalhar com a gente? Porque assim, nós não precisamos de corretor. Foi. É o corretor que precisa de nós. Simpático. Aí pra entender o nível. Peraí. Como assim? Então já... Tomou um choque. Mas aí depois o Paulo falou, não, calma, relaxa, vem cá, vou te explicar. Daí ele começou a conversar e começou a me mostrar. E olha, eu vou te dizer que ele não está errado. Tá? Eu vou te dizer que ele não está errado. Eu acho que realmente o que o novo imobiliário disponibiliza para o profissional realmente é muito bom e eu acho que faz sentido. É claro que ambas as partes precisam, né? Eu acho que é uma recíproca, né? Eu acho que o grupo precisa de profissionais, mas o profissional também precisa de um respaldo como o novo imobiliário entrega para a gente. Tá? Eu acho que isso não está errado não no que ele falou. E o Paulo entrou e falou assim, cara, queria dizer que tu calou minha boca, né? Eu queria dizer publicamente aqui que você calou minha boca, você me provou ao contrário. No primeiro mês. Arrebentou. Sabe que tem uma tradição, né, aqui na casa, que a cada venda tem que entregar um carrinho, um Hot Wheels, né? Que o Paulo tem na sala dele, uma estante e coloca aí. Na primeira visita do Paulo aqui, depois que eu entrei, agora eu já lembrei quantos imóveis foram, né? Porque na primeira eu já entreguei de cara 5 carrinhos. Foi 5 carrinhos. 5 Hot Wheels. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana. E continua sendo bacana. Eu acho que a ambiência da sala ela é sensacional. Todo mundo se ajuda, todo mundo colabora. Passa o dia aqui, né, cara? A gente entra aqui a hora que pode, né? Cada um chega no seu horário. Eu vou te dizer que eu já cheguei aqui 7h30 da manhã e teve uma noite que eu saí daqui junto com você. A gente teve videochamada com um cliente, né? 9, 10 e o cliente acabou atrasando e, enfim, a gente aguarda, né? Sempre para fazer o atendimento. E nós saímos daqui, era 23h15. Foi mesmo, cara. 23h15. Foi. Eu lembro que eu tinha que ter ido até no supermercado, não fui, que não deu. Quando eu olhei, caramba, 23 horas. Mas... E era bem tranquilo, no outro dia tem que estar aqui saindo de novo. Isso é gostoso. O mês encerra do dia 30 e nós começamos no dia 1º de novo. Isso faz parte do nosso trabalho, né? Eu acho que isso é bacana. E eu vou te dizer que quando acontece isso eu não fico triste, não. Eu fico feliz. Marcelo, o mês que tu entrou foi fevereiro? O mês que eu entrei foi dezembro. Foi meados de dezembro. Eu te perguntei isso porque eu vou te contar uma história que eu vivenciei como gestor, né? No mês de fevereiro, o Marcelo é uma máquina de ofertar. O Marcelo é o cara mais ativo. Assim, e já teve gente que chegou pra mim aqui, né? Corretor pomposo, né? Que não gosta de barulho. O Flu-Flu. Não, o Marcelo é Vale do Silício puro. Não, psicopata. Ele não tem a caratice do Lobo de Wall Street, mas a intensidade ele tem, daquele jeito. E o botão do volume ele perdeu. Esquece. É só ganho. Fevereiro ele o mês inteiro. Fevereiro é um mês pânico. Um mês terrível pro mercado. E a gente aqui, se matando pra fazer o mês e o Marcelo, Cara, ele passou o mês de fevereiro inteiro metendo bronca e nada da venda vir. Fiquei pensando, mano, agora ele tá de frente a frente com o Leão. Cara, ele tirou uma venda no último dia do mês, eu acho, no penúltimo dia do mês, umas 2 vendas assim. Eu me lembro. No último dia do mês, cara, ele puxou a venda, eu falei, putz, cara, não tem como não funcionar, né?
O cara meteu uma pressão desgramada. Aí o que acontece? Nessa brincadeira, ele foi campeão de novo. Foi bicampeão. Nós até comentamos, só no te interromper, nós até comentamos no episódio anterior com o Eduardo, né? Que o Jefferson é conhecido como um gestor que a sala dele tem múltiplos campeões, né? Ou seja, não é um gestor que tem ali um. Tá sempre formando tem um cara que puxa fila e tudo mais. Tem um campeão que tá há 6 meses no pódio. E né? da abertura da loja até aqui, o Marcelo é o único bicampeão. O único bicampeão. Bicampeão. Único. Sempre nós trocamos. Todos os meses a gente trocamos. Mas quando o Marcelo entrou, ele foi campeão. Aí passou um mês e foi campeão de novo. Foi campeão no último, na boca do gol, cara. Arrebentou. É o cara que não desiste, né? O botão, que ele falou, o botão de volume e de intensidade com ele não tem. Os corretores bombadinhos que não gostam de barulho. Não, fica louco. Sabe que a questão de... Eu sempre fui acostumado, né? Sempre trabalhei com a minha mesa exclusiva, né? E o nosso mundo aqui é diferente. Nossa, isso aí foi Nós louco, né? trabalhamos com uma mesa compartilhada, onde todos os colegas estão aí trabalhando, atendendo os seus clientes, né? E nos primeiros dias foi difícil assim para mim porque você não tem onde você chega, você sempre senta num lugar diferente, e eu ficava esperando um colega terminar de conversar com o cliente, de mandar um áudio, enfim, ou de gravar um vídeo para o cliente, para eu falar. Mas eu percebi que com isso eu estava perdendo muita parte do meu dia. Como nós somos em várias pessoas, eu entendi que eu tenho que me reinventar e eu tenho que prestar atenção no meu atendimento, nos meus clientes e eu tenho que seguir. Começou a usar uns fonezinhos de ouvido? Eu comecei a usar um fone de ouvido e aqui, ó. Tu já usava um fone, mas não isolava. Tu subiu o degrau. Pegou um fone que só ele existe, né? Colocou, acabou. Mas faz diferença. Porque aí eu multipliquei a minha produtividade e comecei a atender mais clientes, né? Exatamente. Então, a gente sabe quando o Marcelo tá na imobiliária, né? Ele tá ali, ó. Intenso, né? Intenso. E é um profissional que hoje nós temos um método validado, funciona, mas o método ele não é engessado, né? Ele é como se fosse um ser vivo, ele está em alto desenvolvimento, né? O Marcelo, quer queira, quer não, ele trouxe tecnologia para a gente também, né? Então nós tínhamos a nossa, ele trouxe um pouco da dele, como eu falei, né? Trouxe a expertise de 12 anos, 13 de Balneário Camboriú, né? De muitos resultados. Deu uma mexidinha no doce, deu super boa e foi campeão pela segunda vez, né? Ô Marcelo, então assim, pra gente já ir para esse caminho final ali, você é o cara de inspiração, para mim, inspiração, você sabe disso. Tô te honrando aqui diante das câmeras aqui, tá rodando o mundo inteiro onde clicava e ver isso. Então você é um cara que realmente me inspirou aqui, o Jefferson, vocês são as referências aqui para mim dentro do mercado, você sabe. E o que você tem a dizer, assim, porque você conhece do mercado tradicional, entrou na metodologia do novo, é bicampeão aqui em Balneário Camboriú da sala, que tem múltiplos campeões aqui. O que você diria para essa pessoa ali que está ansiando em entrar no mercado imobiliário e fazer essa transição de carreira? Você já teve uma carreira, como você falou, longa aí também no ramo do agro. E hoje você está inserido dentro dessa metodologia. Essa pessoa às vezes vê um Guilherme Martins aí compartilhando os conteúdos, o novo imobiliário, agora o podcast aqui, o Método Cash. O que você diria para essa pessoa em relação a esse medo ou talvez esse anseio de vir trabalhar conosco? Olha, eu vou te dizer que se a pessoa gosta de conversar com pessoas, se a pessoa gosta de vendas, não tenha medo, né? Venha conversar com o Jefferson, ou seja, com as outras unidades. O cara mora em Itapema, quer conversar com alguém de lá, enfim, né? De outros lugares. Eu acho que conheça a metodologia do novo, não tem como não se inspirar. Eu acho que o Jefferson é uma pessoa que ele ajuda muito, muito, muito. Presente, né? É uma águia comercial aqui que nos ajuda demais, né? Como você falou, ele é um formador de campeões, né? Eu acho que a ambiência que a gente tem, ele não guarda para ele. A ambiência que a gente tem é graças à forma de gestão que ele tem, sabe? Boa. E eu percebo que no grupo tem uma filosofia assim, no geral, sabe?
você conversar com o Jefferson, você conversar com o Paulo Pons, que é o nosso CEO aí, né? Conversar com o Gui Martins, que é o nosso Big Boss, aí, o fundador do grupo, né? Sim. Que agora mora nos Estados Unidos, enfim, mas nas visitas quando ele vem, eu acho que assim, são pessoas que agregam muito. Então eu digo assim, a pessoa gosta de vender, tem alguma afinidade com o mercado imobiliário, venha. Sem Ela não medo. precisa ter atuado no mercado imobiliário, venha. Venha conversar, venha entender o método, porque é muito bom. Eu acho que o mercado imobiliário, como eu falei no início da nossa região aqui, ele é simplesmente sensacional, né? O mercado, Fantástico. ele faz a nossa economia aqui movimentar muito. Então, Marcelo, venha, não tenha medo. Uma perguntinha, Não tenha medo. uma perguntinha boa. Muitos clientes se cadastram nas tuas campanhas. E eu tenho certeza que eles não têm noção, eles não fazem ideia que se eles te dessem ouvidos para você explicar o que você tem de informação privilegiada no mercado, o quanto de dinheiro eles iriam alavancar, quanto seria uma transformação financeira na vida deles. Se você pudesse dar um recado para esses clientes, né? Hoje, o que você falaria do tipo de acesso que você tem, assim, que pode transformar a vida financeira de uma pessoa através do mercado imobiliário? Os teus clientes. Eu percebo assim que muitos clientes, eles clicam, eles entram numa campanha, né? Uma campanha é uma divulgação de um imóvel, né? De uma condição, enfim, e às vezes quando a gente começa o atendimento, alguns, enfim, param. Ficam pelo caminho. E é uma pena, porque eu estou ali para contribuir com aquilo que ele está buscando, certo? Se ele clicou numa campanha, é porque ele tem um interesse em adquirir um imóvel. Eu acho que adquirir imóvel é bom demais, né? Seja para moradia, seja como investimento, para alavancagem patrimonial, para revenda durante a obra, para colocar para locação, é sensacional comprar imóvel, certo? Então, o meu recado é: ouça, dê atenção quando a gente está num atendimento. É bom demais, é bom demais. Show de bola. A gente fica impressionado aqui, que às exatamente. vezes a pessoa deixa passar a oportunidade, né? E a gente até fala, oportunidade, ou você aproveita ou você paga por ela. Né? Exatamente. Os clientes, Marcelo, eles não têm noção do tipo de informação privilegiada que tu tem para dar para eles. Né? Se eles tivessem noção da informação que tu tem, do produto que tu tem, do acesso que tu tem. Com certeza nós temos uma condição completamente diferente do que o mercado oferece. Então, dê atenção, porque o maior beneficiado com certeza é ele. Né? Me escuta, né? A gente vive de vendas, mas, como eu falei, o maior beneficiado é o nosso cliente. Exatamente. Marcelo, então, vamos bate-papo, se deixar aqui, a gente fica aqui Marcelo, 2-3 horas aqui. Conversa uma tarde inteira. E ele tem história, tá? Assim, vai voltar, a gente vai quer voltar. ele, Isso com aí certeza. foi só uma pincelada. Tá dando o start aqui que a gente, nesses primeiros episódios, com certeza ele vai voltar e ter uma série de entrevistas aí com a gente, porque esse tem história realmente. Marcelo, deixa um recado aí pra galera, olha para aquela câmera central ali, deixa um recado aí, fala das suas redes sociais, como que as pessoas te encontram aí, manda um recado, tá livre. Minha rede social, meu Instagram, meu Facebook é Marcelo Paludo Imóveis, né? Eu estou à disposição para contribuir com você, seja para quem está buscando uma moradia, quem quer comprar da melhor forma, fazer uma compra antecipada, né? Através de um imóvel na planta, seja para quem quer fazer uma alavancagem patrimonial, comprar hoje, ganhar a valorização, que a nossa região aí, uma valorização acima de 20% ao ano, não é todo lugar que tem, hein? Nossa região é simplesmente sensacional. Então, olhe com carinho as nossas ofertas. Então, meu recado para você é: não perca tempo. Entre em contato comigo, porque eu tenho sempre a melhor opção do mercado da nossa região de Perequê, de Itapema, do nosso mercado aqui também de Balneário, enfim. Entre em contato.
o maior beneficiado é você. É isso O homem aí. não perde O homem tempo é do forte. pitch, já faz o pitch Já, qualquer homem. pitch agressivo. Marcelo, obrigado pela tua Obrigado. presença aqui, pela paciência. A gente teve que remarcar contigo, né? E hoje a gente conseguiu fazer. Mas sempre um aprendizado, né? Um Exatamente. conhecimento denso. Evoluindo, né? Evoluindo. Nós estamos também Muito bom dando o ter primeiro você no passo. nosso time, muito bom ter você no Novo Imobiliário. Você nos representa bem, um cara que tem uma família estruturada, tem resultado, aderiu ao método, é constante, é disciplinado, tá todos os dias, se deixar atrás do bolo todo dia, é Sempre eletricista, disposto é a corretor, servir. é campeão, o cara resolve tudo. Beleza. É isso Então, aí, para cara. você que gostou do nosso episódio, de tudo que podemos compartilhar aqui, sei que o tempo é curto, senão a gente ficaria mais tempo aqui, já clica aí no like, compartilha, comenta, envia para aquela pessoa que possa estar disposta a querer vir, conhecer da nossa metodologia, trabalhar conosco, e que Deus abençoe vocês. Até a próxima.